Estamos sim, a gravação foi iniciada, pode começar. Vamos lá, então, gente. Prazer aí novamente. Para quem eu ainda não conversei, eu sou o Thales, eu estou no terceiro ano aqui, primeiro ano de infra. Eu sou presidente da Liga de Empreendedorismo e aí vou falar um pouco para vocês do que é a Liga, que é um projeto tão novo, que começou de forma mais informal no passado e se tornou uma iniciativa de fato esse ano. É o que a gente fez nesse semestre, né? Então, nós temos um semestre de atividade oficial aí. Então, mostrar um pouco para vocês do que aconteceu. Aqui um sumário, se vocês quiserem olhar depois. Então, com um pedido até da Itaex, a gente fez uma pesquisa para entender qual que era o nível de interesse de empreendedorismo nos alunos da graduação, e a gente teve um resultado surpreendente até para a gente mesmo, que convive com o pessoal aqui, que depois do meio tech, do meio de engenharia, empreendedorismo em geral era o assunto que o pessoal mais estava interessado. Então, eu comecei a empreender no final do primeiro ano, tinha alguns outros amigos que também estavam, a gente viu diversos problemas que a gente tinha que poderiam ser facilitados com uma iniciativa focada no assunto, e aí criamos a Liga de Empreendedorismo no final de 2023. Então é isso. Então, tratando aqui do que a gente fez, né, esse semestre. A primeira coisa foi trazer a comunidade para o Cineclub, juntamos todo o pessoal que estava interessado, para debater um pouco do assunto, entender qual era o interesse, qual era a noção de que o ITEANO aqui da graduação tinha sobre empreendedorismo. E aí, para poder auxiliar a gente nesse bate-papo, nesse tira-dúvidas, a gente trouxe aí nomes gigantes, né, do empreendedorismo do Brasil. Então, o Zen, que eu imagino que tenha mais contato com vocês, T19, né, investidor anjo aí, um dos dois super anjos, né, que a gente tem no Brasil, que levou a empresa valuation de mais de 10 bilhões de dólares. Então, o cara sabe tudo, tem todos os contatos, assim, supra-sumo do empreendedorismo no Brasil. Trouxemos ali no fundo, tem um gigante de uma barba ruiva, bem característica ali, o Amsterdã da T15, também tem uma empresa muito grande, trouxe diversas visões do ramo de empreender no agro e tal, e outros empreendedores que vieram conversar. Então, esse primeiro encontro foi ver a visão do aluno da graduação sobre empreendedorismo e divulgar a liga também. E aí, tivemos cerca de 60 pessoas ali, foi bem dinâmico, a gente ficou 3, 4 horas lá na pizza, o pessoal ainda ficou trocando ideia, foi bem legal no sentido de engajamento esse evento. E aí, logo depois, baseado na parceria com um grupo de Liga de Empreendedores lá de São Paulo, que eu vou contar depois, a gente recebeu 25 convites para a Web Summit Rio, que é o maior evento de empreendedorismo do Brasil. O Web Summit é um dos maiores eventos de empreendedorismo do mundo. Conseguimos levar o pessoal, aqui tem uma foto da gente com outras ligas. Enfim, empreendedores do todo mundo. Elon Musk já veio nesse evento, em outras edições, então, de renome nacional aí, e a gente conseguiu receber da organização do evento 25 ingressos aí para levar o pessoal. Foi um investimento de 50 mil que eles tiveram na nossa liga, por causa do nome que a gente carrega, né? A liga tão nova conseguiu ter esse reconhecimento para ter ingresso numa feira tão grande, né? Então foi super legal, tivemos feedback muito bom. Então, aqui palestras, startups que estavam mais começando, tinha uns stands lá para a gente conhecer, workshops e duas em startups, a Passabote e o Curso Ideal, participaram de um evento lá e eles foram premiados e vão agora para Harvard com tudo pago e tal para apresentar o projeto deles lá, então foi super legal. Passando um pouco visita na sede do G4 Educação. O G4 Educação é o que a gente chama de one-stop platform para o empreendedor hoje no Brasil, uma empresa que fatura R$500 milhões por ano, e eles são como se fosse a App Store do empreendedor, então eles trazem feature de tudo que é jeito para auxiliar o empreendedor. Então foi muito legal, como aspirantes a empreendedores, ir lá trocar um papo com os fundadores. Isso é muito legal. Quem está aqui no centro da foto é o Thales Gomes, empreendedor serial aí, teve 2 exits de mais de 30 milhões de reais, está hoje com G4. Uma conversa com ele para a gente ter hoje aí, vai pagar R$3.000 para ir no evento, e ele ficou lá mais de uma hora conversando com a gente, de novo, né, reforçando como a imagem do ITA ainda é muito forte, e quando relaciona isso ao empreendedorismo, fica mais forte ainda. A gente conversou com o Alfredo também, que é outro fundador, mas não tem na foto. Então, falando do Clube dos Cinco. O Clube dos Cinco é uma iniciativa que foi começado por um amigo meu do Intel, que é presidente da Liga de Empreendedorismo do Intel também. Ele resolveu juntar 5 ligas mais fortes de São Paulo para, enfim, criar eventos maiores, ter mais força para trazer outras pessoas para a gente conversar e tal. E, impressionantemente, de novo, a liga com um mês de existência foi chamada aí para ser uma dessas 5 maiores ligas de São Paulo, né? Então, deixando o Unicamp, deixando a SPM,
deixando o link, outras escolas que são muito maiores e muito mais conciliadas nesse assunto. Para colocar o Ita, então a gente tem feito vários eventos com ele, eventos de networking, já veio o fundador do BTG, outros fundadores vieram conversar com a gente, de novo ter essa questão mais para o lado mentoria e network, né, com esse pessoal de nome muito grande em São Paulo. Outra organização parecida, mas um nível bem mais alto, é o Latam Founders Collective. O Latam Founders Collective foi fundado por um fundador brasileiro, o Pedro, da Úrsula. Ele tem uma startup, eles estão em Nova York, estão com um fundo gigantesco. Lá ele criou o que é para ser o maior grupo de empreendedores aí da América Latina. A Liga do Ita novamente foi convidada para esse grupo, que eu acredito que hoje na América Latina seja o grupo mais restrito de empreendedores aí. E, enfim, por causa do Zen, muito essa ligação foi feita e a gente tem participação em todos os eventos deles aí. Daí o LFC vai para o mais alto nível. Então já foi fundador do Nubank, do iFood, da Kavak, de todas as maiores empresas do Brasil conversar com a gente por meio desse evento aí. E o feedback novamente tem sido muito bom. Parceria com Start Global, a Start é uma aceleradora, eles vieram até a gente, né? É uma aceleradora da Suíça, uma organização não lucrativa, com a intenção de facilitar o network entre empreendedores. Eles vieram até a gente, liberaram 3 vagas no programa de aceleração dele, para os membros da Liga, para participar nesse um evento de aceleração rápido, né, que vai ser 4 meses de estadia financiada na Suíça, tendo mentorias com fundadores, com os empreendedores de lá. Tem uma possibilidade de ganhar até $350 mil em funding equity free. Então, é um investimento que não pega equity, né? Você não pega uma parte do share daquela empresa. Então, muito legal, eles vieram até a gente, liberaram 3 vagas, e aí a gente colocou 3 empresas aí da Liga de Empreendedorismo do Ita para participar, eles estão no processo. O programa de mentorias, que é o programa que a gente ativamente criou, que mais tem trazido efeito, então a gente trouxe principalmente o Zen ajudando nessa caminhada, né? Mas ele trouxe outros empreendedores que fazem mentorias individuais. Então, todo mundo da Liga teve pelo menos uns 5 intervalos de meia hora aí com grandes empreendedores para falar sobre as suas ideias, desde quem está começando até quem está no mais avançado, de falar, estou querendo fazer isso, o que você acha, com quem eu posso conversar, já passou por algum problema, ou minha empresa já está nesse nível, o que você fez quando passou por isso, e troca esse conhecimento. Eu até, né, com a nossa startup, fui sentir isso na pele, o quão efetivo isso foi para mim, e o feedback tem sido excelente também. Até agora, todo mundo tem falado desse programa de mentoria como algo game changer. Então, aqui foi isso que a gente fez, de forma bem resumida aí, falei correndo, não sei se eu estou no tempo, mas foi isso que a gente fez no primeiro semestre aí de Liga de Empreendedorismo, queremos fazer muito mais no próximo semestre. Então, aqui são algumas das metas que a gente tem. Então, assim como a gente fez a visita para o G4, esse próximo semestre a gente quer fazer visita para a Traction, que é um unicórnio aí, está no último série de investimentos que eles receberam, tiveram um valuation de mais de R$2 bilhões. Aí a Bizu Space, que é de Teanos também, conterrâneos nossos, que estão fazendo a SpaceX brasileira. A gente está falando com a professora Sueli para fazer letiva de empreendedorismo, expandir o programa de mentorias, então fazer de forma mais frequente, trazer mais empreendedores para fazer com a gente. Esse programa de mentorias expandir para o grupo, porque eu já participei de programas como esse, vi como tem valor fazer em grupo também, e manter esses eventos com os nossos parceiros que eu citei anteriormente. Legal? É isso, gente. Obrigado aí. Acho que já podemos abrir para dúvidas. Estou à disposição. Thales, Show parabéns de aí bola, pela Thales. apresentação, pelos resultados aí já obtidos aí no último semestre. E a gente tem trabalhado de perto, né, aproximado da Liga de Empreendedorismo e estimulado. Nessa conversa com a professora Sueli, você falou sobre a eletiva, né? Queria que você falasse um pouquinho mais qual é o plano para fazer isso. Legal. Então, assim, oficialmente, as atividades da Liga são regidas por um projeto de extensão, CADAI. Então, essas atividades que a gente fez até então no projeto de extensão conseguem trazer para a gente horas de atividade complementar, né? O que a gente quer fazer é expandir, assim como a gente tem essas mentorias, ter essas mentorias em formato de aula, que a gente vai trazer os empreendedores para dar aula, colocar isso numa grade curricular, com a professora Sueli administrando essa parte, e não só ajudar com horas de atividade complementar, mas também com horas de atividades eletivas.
Então, fazer uma matéria focada em empreendedorismo, essas mentorias, não agora de forma tão personalizada, mas com assuntos definidos para serem tratados, e de forma sistematizada para caber como uma matéria do ITA, com assuntos que agreguem para o empreendedor e também ajudem para bater as horas de eletiva na graduação. Entendi. Então, é aquele programa de palestras, né, previsto no programa da Sueli, não é isso? E Isso. alinhado com eletivas, né? Tá Isso. bom. Obrigado. Exatamente. Rafael, Oi, boa noite. Boa noite. Thales, você falou que você empreende desde o primeiro ano? Isso. Isso significa o quê? Que você montou uma empresa? O que significa? Legal. Então, vou contar um pouco, assim, de 2 minutos, em breve, o que eu fiz, né? E como é muito rápido o bate-bola aqui, já a pergunta seguinte, né? Quer dizer, Claro. como que fica isso se os alunos do ITA têm que ter dedicação exclusiva às atividades acadêmicas, né? Então, assim, Bom. se você tem uma atividade empresarial, como que fica isso? Porque realmente tenho bastante dúvida como conciliar, de um lado, se quer estimular empreendedorismo, mas, de outro lado, tem essa questão formal da dedicação exclusiva à atividade acadêmica. Centro acadêmico também é uma atividade que consome muito tempo. Esse ia ser o meu argumento principal aí, mas vamos lá, então, falar um pouco do que eu fiz. Então, no final do primeiro ano, eu e mais 2 amigos, um da minha sala e um 2 anos mais velho, a gente viu um problema com alguns amigos que a gente tinha que tinha uma doença relacionada ao consumo de glúten. A gente viu que não tinha nenhuma solução para eles no mercado, a gente criou uma aplicação mobile, né, para solucionar esse problema deles. Começamos a crescer essa comunidade de pessoas que têm restrição ao glúten, outras restrição alimentar, depois que a gente expandiu. Chegamos com o maior aplicativo de criação de comunidade de pessoas com restrição alimentar do Brasil. Criamos um marketplace, começamos a fazer venda de produtos aqui em São José dos Campos, e aí, por motivos investimento, enfim, empresa é bem complicada, a gente parou um pouco e agora eu estou em outro projeto que chama Cafelo. A Cafelo, em resumo, vai fazer, não sei se os senhores conhecem a Vivino, para o café especial. Então, esse projeto começou há 3 meses atrás, a gente vai liderar aí o consumo de cafés de qualidade no Brasil e depois no mundo, se tudo der certo. E, em paralelo, eu tenho também uma agência de marketing que a gente começou no final do primeiro ano, e aí ela existe até hoje, desde essa época até hoje, a gente presta serviço de social media, de marketing, enfim, para algumas outras empresas. Falando como que eu conciliei isso com a faculdade, como que as pessoas fazem assim como o Mui falou, a gente não se contenta só com a graduação, né? Então, quem não quer trabalhar com engenharia vai procurar outras formas de se especializar no que quer vir a trabalhar. O empreendedorismo na faculdade é tal qual o estudo de Evetol para quem quer trabalhar com isso no futuro, entendeu? Usando a iniciativa Evetol. É o lugar onde eles podem exercer ali de forma o mais rápido possível o que eles querem ser no futuro, conciliando com a graduação. Então, isso. Como isso é feito, eu acho que o melhor comparativo é isso, assim como todas as outras iniciativas são feitas. A gente se dedica no tempo que sobra do que a gente tem que dedicar à graduação. Legal? Mas você tem uma empresa, você é sócio dessa empresa. Sim. E tem lucro para a empresa. Uhum. Tá. Ok. Me sustento com ela hoje, graças a Deus. show de bola. Ainda temos tempo. Alguma pergunta a mais? Não? Então encerra aqui, Thales. Vou encerrar a gravação, tá ok? Thales, obrigado, parabéns.